E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal Matemática Descomplicada. Hoje eu vou ensinar uma coisa muito legal, que eu considero muito bacana, que demorou para cair minha ficha em fazer um vídeo para vocês, que é o seguinte. Quer fazer adição e subtração de frações, mas tem dificuldade no MMC e você não tem tempo para aprender o MMC? Sei lá, tem prova amanhã, você está vendo esse vídeo de manhã, você tem prova à tarde? Não se preocupa, colega. Você vai conseguir fazer sua prova lindamente. Então, hoje eu vou ensinar exatamente isso. Como que você faz as operações de adição e subtração de frações sem utilizar o MMC. Como perder o medo da fração, das frações. Vou desmistificar como que vocês trabalham com as frações. Por exemplo, quando você tem uma fração e precisa transformar em um número decimal, como que você enxerga isso? Ou quando você tem uma fração muito grande e você precisa descobrir o resultado, o que a gente pode fazer a respeito? Então tem coisas aí que dá para a gente fazer. Isso normalmente é ensinado na escola, mas dificilmente é entendido pelos alunos. Não estou falando que é impossível, só estou falando que é muito difícil para algumas pessoas, para outras nem tanto. Mas tem uma certa dificuldade aí na abstração, no raciocínio matemático da coisa. Então, vem comigo e vamos para mais uma aula. Bom, pessoal, eu já comentei com vocês aí a respeito do que vai ser visto. Então, vamos ao que interessa. Anatomia de uma fração. Nós temos algumas observações que precisam ser feitas, que são quais? Seguinte, a primeira delas é a maneira como você enxerga a fração aparecendo. Alguns livros, eles mostram nesse formato, com essa barrinha na diagonal. Outros mostram deitado e alguns mostram em pé. O que acontece? Em pé, normalmente, quando a pessoa entende bastante do programa que ela está digitando, como uma lista de exercício que o professor pode passar para vocês, vai aparecer assim. Se a pessoa não entende muito, ela vai colocar dessa maneira aqui. E usualmente a gente coloca também dessa primeira maneira aqui, de maneira que facilite um pouco aí a questão do espaço. Outra coisa, vocês precisam ter em mente as posições que os números aparecem. Então, o de cima nós chamamos de numerador, o de baixo nós chamamos de denominador, e já vou explicar por quê. Se eu estiver olhando essa fração e falar quanto ela vale, 8 sobre 2 ou 8 meios, normalmente o certo é falar 8 meios, qual dos dois números que a gente usa o formato de número? É o de cima. Então, o de cima é numerador, que vem de número. E o de baixo, meios, terços, quartos, quintos, é o que dá nome à fração. E denominador vem de denominar. E denominar vem de dar nome. Certo, pessoal? Então, a estrutura, a anatomia da fração, ela é exatamente essa. Agora, eu vou fazer algumas outras observações aí para vocês. Quais são elas? Truques. Nós temos alguns truques. Aqui eu vou falar de dois, mas existem mais. Mas para tentar deixar o vídeo o mais curto possível. Então, nesses truques aqui, simplificação, que é a fração irredutível, eu vou explicar isso. Nós temos como outro truque reescrever o número. Se for um número inteiro, também dá para fazer isso em formato de fração, ou uma fração num outro formato de fração. Sim, isso é totalmente possível. E no finalzão eu vou falar, mas e o MMC? Então, é isso daí. Simplificação, fração irredutível. Então, eu posso ter uma fração, por exemplo, 20. Opa! Eu posso ter a fração 25. Caramba! Tá, achei. Eu posso ter então a fração 25 quintos ou 25 sobre 5, em que só de você olhar você já sabe que o resultado é 5.
Mas vamos imaginar que eu não saiba que esse resultado é 5. Eu consigo escrever a mesma coisa do seguinte, por exemplo, tanto 5 quanto 25 existem na tabela do 5, na tabuada do 5. Então vou simplificar. Simplificar é a mesma coisa que dividir todo mundo pelo mesmo número. Então, 25 por 5 nesse caso é 5 e 5 dividido por 5 é 1. Então, tá aí mais uma prova de que 25 quintos é a mesma coisa do que 5, porque 5 dividido por 1 é 5. Posso utilizar outras frações? Pode. Por exemplo, deixa eu apagar aqui. Vamos pensar em números maiores e números que fiquem mais um pouquinho difícil de pensar. Eu posso ter 256 sobre 512. Se você não souber que isso aqui é metade, eu vou simplificar. Por exemplo, existe os dois números na tabuada do 2, porque os dois números são pares. Então eu posso simplificar por 2 aqui e simplificar por 2 aqui. Aqui vai dar 128 e aqui vai dar 256. Agora, eu posso continuar simplificando. Os dois números são pares. Então, vou simplificar por 2 também. E vai ser igual a 64, 128. São pares. Posso simplificar por 2. 32, 64. São pares. Vou continuar aqui embaixo. Então, posso escrever 16, 32 avos. Posso escrever 8, 16 avos. Posso escrever 4 oitavos. Até chegar no 2 quartos. E, por fim, chegar no meio, 1 sobre 2. Certo, pessoal? Então, tem isso daí. Agora, você pode fazer um outro truque. Qual é? Quantas vezes você simplificou por 2? Então, nós temos aqui uma vez, duas vezes, três vezes. Não escrevi, mas está aqui. 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes. E quanto é 8 vezes 2? É 16. Então, em vez de você fazer toda essa conta aqui, vocês podem simplificar tudo por 16. Se você souber manipular bem os números, tá, pessoal? Se você não souber manipular, não façam isso. Que a manipulação dos números nada mais é do que encurtar o caminho. Então, ao invés de eu simplificar por 2 aqui, eu vou simplificar por 16. Se eu pegar 16 e escrever vezes 16, vai dar... Cadê a calculadorinha? Vamos usar a calculadora para auxiliar. Ó, 16 vezes 16, 256. Então, se eu for simplificar, vai dar a mesma coisa que 16 aqui. E se eu sei que o número de baixo é o dobro do de cima, eu já coloco 32 aqui. Olha como encurtou bem o caminho. Então, essa é uma segunda etapa na simplificação, tá, pessoal? Um truquezinho imbatível aí na hora de você fazer as suas continhas. Eu ainda não estou fazendo adição e subtração para vocês entenderem aí como que a coisa funciona. Mas vamos lá. Reescrever um número. Seja uma fração, seja um número inteiro ou até mesmo um número decimal. Posso escrever? Depende da situação. Ou melhor, posso escrever? Pode. Devo escrever? Depende da situação. Então vamos pensar o seguinte. Se eu tiver uma conta aqui, vai, 2... Eita, nós. Se eu tiver aqui 2 terços mais... deixa eu pensar aqui... 3 sextos. Pronto. Nesse caso aqui, eu posso modificar a primeira ou a segunda? Pode. De preferência a primeira, porque a segunda... se eu quebrar para virar o 3, aqui vai virar 1,5. Já vai dificultar a nossa ideia. Então, vamos continuar na parte fácil, que é aqui. Vocês não concordam que se eu pegar esse número e dividir, vai dar 0,66? Por exemplo, 2 dividido por 3 vai dar aproximadamente 0,66 ou 67. Por causa desse 7zinho aqui na frente. Mas vamos lá. E sabendo disso, olha que coisa legal. Se eu pegar 4 e 3 aqui, lembra que na simplificação eu divido todo mundo pelo mesmo número? Agora aqui eu posso multiplicar todo mundo pelo mesmo número. Por exemplo, se eu tiver denominadores iguais aqui, eu não tenho que fazer o MMC? Então eu não vou usar o MMC e vou resolver da mesma maneira. Como? Eu vou pegar esse 3 e vou transformar no 6. Para transformar, eu multiplico ele por 2.
Aqui eu vou multiplicar por 2 também, porque se eu multiplicar por números diferentes, o meu resultado aqui, o meu resultado aqui na tabuada vai ser diferente. Mas vamos lá, 4 dividido por 6, ó, 4 dividido por 6. Percebam que dá o mesmo resultado. Então, nesse caso aqui, eu posso reescrever da seguinte maneira. Eu vou escrever como 4 sextos mais 3 sextos. E quando os denominadores são iguais, eu não preciso do MMC. Então, 4 com 3 vai dar 7. E não faço 6 mais 6, fica valendo 6. Aí você pergunta, por que eu não faço 6 mais 6? Você não faz 6 mais 6 pelo seguinte. Imagina que vou usar frações menores para facilitar. Mas eu vou deixar um vídeo explicando aqui no cantinho, o link para vocês, explicando exatamente a ideia das frações do MMC. Mas enfim, vou explicar aqui também. Se eu tiver alguma coisa dividida em duas, e eu estiver pegando uma parte, e eu for juntar com outra coisa dividida em duas, e eu pegar uma parte, vocês não concordam que é 1 sobre 2 mais 1 sobre 2? E o resultado não vai ser... Se isso é metade e isso é metade, o resultado não é um inteiro, então vocês não concordam que vai ser 2 sobre 2 para poder dar 1? Se vocês concordam, então vocês percebem que quando eu estou somando as frações de bases de... Desculpa, denominadores iguais, eu não posso mudar o denominador do resultado. Aqui é a mesma coisa, só usei números diferentes, mas o princípio é exatamente o mesmo. Quando os princípios são os mesmos, a gente usa na matemática que ele é de maneira análoga. Toda vez que você me escutar falar analogamente, de maneira análoga, é exatamente isso. Se aplica para um, se aplica para todo mundo que tem a mesma característica. E nesse caso aqui, eu vou somar e vamos ver quanto... eu vou calcular 7 dividido por 6, ó. E vamos ver quanto vai dar 7 dividido por 6. Vai dar isso daqui, ó. 1,16 e o final 7. Então, vou anotar aqui. Aproximadamente. Isso é aproximadamente. Opa. Isso é igual e isso é diferente, tá, pessoal? Então, as nomenclaturas são essas. Então, aproximadamente 1,16, aí lá no final, 7. Certo? Olha a calculadora aí. Agora, vocês vão observar o seguinte. Eu vou fazer as contas aqui, ó, 2/3, que daria aproximadamente 0,67 e 3 sextos é metade. Então, seria a mesma coisa que 0,5. A conta seria essa. E aqui eu vou arredondar para aproximadamente 1,17. Certo? E eu vou fazer a conta, olha só. 0,67, que é o da primeira parte, mais 0,5. Opa. 0,67 mais 0,5. Ué? 0,67 mais 0,5. Pronto. Eu não sei que conta que eu estava fazendo. Depois eu olho na edição do vídeo aí. Ó, 1,17. E a minha aproximação, ó, bateu. 1,17. Então, olha só. Eu usei esse 2/3 aqui. E no 7 sextos eu usei 4 sextos. Então, são realmente coisas iguais, porém escrito de maneiras diferentes. Continuando, então. Mas e o MMC? O MMC dá para ser utilizado? Dá, tanto é que muita gente utiliza ele. Inclusive, é muito utilizado, é muito falado, é muito difundido dentro da escola, porque é uma ferramenta que vai facilitar a vida de vocês com números mais complicados lá na frente. Mas, nessa situação aqui, igual eu falei no começo do vídeo, se você está com pressa para resolver um problema, então resolva o problema e depois você vai e veja certinho. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal, que inclusive eu vou colocar no card aqui em cima para vocês clicarem, e na descrição do vídeo também, explicando a respeito do MMC.
Eu ia falar agora a respeito de resolver, mas já fiz uma conta com vocês aí. Tem como dar número negativo nas contas? Tem. Depende do que você está resolvendo. Se você está na quinta série e está vendo fração, pode ter certeza, a professora não vai dar número negativo, até porque você não vai saber o que é número negativo ainda. Não se preocupa. Mas no geral dá para resolver. Pessoal, por hoje é só. Não se esqueçam de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque se você não ativar o sininho, você não vai receber novas notificações e dar aquela compartilhada esperta, seja nos grupos de WhatsApp, seja com os amigos na escola, com os familiares. Se você quis sacanear alguém porque você sabe fazer isso e a pessoa não, aí você manda o vídeo e explica para ela entender, né? Explica para ela que você resolve aquilo por causa que você assistiu o vídeo aí, porque facilitou a sua vida. Mas é isso daí, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. E nos vemos nas próximas aulas aí. Um abraço, fui!